Olá, bom dia. O programa Notícia de Frente começando agora, são 6 horas e 1 minutinho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa edição. Hoje, 2 de novembro, dia de finados, uma data muito importante que você com certeza já está fazendo muitas reflexões. Mas antes de falarmos sobre finado, vou aqui antecipar que temos uma entrevista muito especial com a governadora em exercício, a desembargadora Maria Helena Povas. Vamos falar também da COP26. O governador Mauro Mendes defende carbono neutro, um programa de Mato Grosso. Tudo isso e muito mais. Mas antes, bom dia para você, Kleber Lima. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. Bom dia a você que nos honra com a sua qualificadíssima audiência até nos feriados. É isso mesmo, até no feriadão, porque aqui a gente não para jamais. Daniel Petengil, bom dia para você. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Bom dia, Kleber. Bom dia quem está em casa. É, dia de feriado, mas a política não para e os assuntos também não, né? Temos muitos a debater. E como coisa. temos, né? Exato. Impressionante. Que final de semana, que início de semana aí, com muita movimentação política, né? Mas antes, gente, vamos falar um pouquinho sobre finados. Vamos ter uma participação em breve aqui do repórter Daniel Santos ao vivo, trazendo uma movimentação dos cemitérios aqui da capital, mas é uma data muito reflexiva, até porque temos uma pandemia que vitimou milhões, milhares de pessoas no mundo todo. Daniel, mas mesmo nessa seara aí, a gente tem dados importantes que depois eu gostaria até de trazer nessa bancada, em meio a notícias tristes, temos também uma muito positiva, que é relativa à criança, né? Exatamente. É até um destaque da edição de hoje do Jornal A Gazeta, o fato de que é um alento para todos, né? De que não há hoje em Mato Grosso nenhuma criança internada na UTI ou enfermaria com Covid. Nenhuma criança. Coisa né? boa. Depois você traz mais informações, mais detalhes sobre isso, viu? Sim. Kleber Lima, vamos lembrar aqui um pouquinho o Dia de Finados. Já falamos que é uma data de muita reflexão. Eu até disse aqui que seria um feriado um pouco diferente, porque talvez nem todos, nesse momento, consigam levar esse feriado de uma forma mais festiva, de viagens, de passeios. É claro que isso acontece também, mas é uma data também muito reflexiva por conta da pandemia, ainda mais. Os cemitérios aqui de Cuiabá, inclusive, fizeram as aberturas uma semana antes, justamente para evitar aglomerações, mas oportunizar que as pessoas pudessem ir aos cemitérios para prestar as suas homenagens. E, de fato, durante esse período pandêmico, essa data passa a ter um peso a mais ainda para a sociedade? Eu imagino que sim, né, Luciana? O Dia de Finados é um dia de homenagear os que partiram, né? Os que desencarnaram, os que morreram. Depende do credo de cada um, ele dá um tratamento, né? Isso. E não é toda religião que guarda esse dia também, é um feriado católico, né? No Brasil, a maioria do povo é católico, então acaba tendo esse peso todo. Honrar os antepassados é algo positivo na vida da pessoa. Ela precisa honrar, ainda que aquela pessoa, sua antepassada, tenha cometido algum problema, tenha tido algum desvio, né? Isso, inclusive, hoje assim, é muito tratado nas chamadas constelações familiares, né? Se harmoniza o campo familiar e essa harmonização passa por você admitir o lugar de cada ente do passado e do presente no círculo familiar, na constelação familiar, né? E isso passa por honrar todos eles, independente de quem são. Eu tenho assim dentro de mim esse sentimento em relação ao meu pai, aos meus avós, né, que já não estão mais conosco, e eu me sinto bem, me sinto em paz estando harmonizado com eles. Muito bem, Kleber Lima. Todas as famílias passam por esse questionamento hoje, viu, Daniel, por essa avaliação. E olha só, o Kleber disse que finados não é relativo apenas, né, a todos, não é uma data que é guardada por todo mundo por conta das religiões, das suas crenças, mas praticamente todos os países
tem finados, mesmo que sejam em períodos diferentes. Por exemplo, o México não acompanha praticamente a mesma data aqui do Brasil, só que são 3 dias de festividades, celebrações, já tem uma conotação um pouco diferenciada dos brasileiros. No Japão também, são 3 dias de festividades, mas a data é diferente do Brasil, ou seja, cada país guarda de alguma forma essa homenagem aos seus antepassados, Daniel. Eu acho que dá para a gente fazer uma conexão em relação a isso, especialmente em relação ao México, com esse fato que ocorreu agora, acho que na semana passada, de um motorista de aplicativo aqui em Cuiabá, né, que ele estava internado, se eu não me engano, para fazer uma cirurgia de vesícula, e ele já tinha deixado avisado para os amigos que, caso acontecesse o pior, né, ele não gostaria de tristeza no velório dele. Inclusive, ele enviou um áudio que essa matéria viralizou no país todo, dizendo que, olha, se acontecer algo, eu já vou deixar definido que eu quero festa no meu velório. E eu vou, inclusive, pagar cerveja para os meus amigos, né? E as imagens viralizaram muito, muita gente criticou, mas, assim, no mínimo, é um fato para a gente refletir sobre a nossa postura diante da finitude, diante da morte, né? As pessoas estavam celebrando, chorando, lógico, né, tristes, mas com aquele comportamento que o finado esperava, na verdade, né? Olha, exatamente. E, Daniel, esse assunto aí que aconteceu aqui, né? Esse episódio acabou replicando em todo o país, porque chamou muita atenção, Kleber. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver o vídeo, de analisar essa história toda. Aí nós pensamos em inúmeras coisas, né? Por exemplo, palavra tem poder, porque na minha concepção, o motorista por aplicativo, penso eu, que não sabia que o pior ia acontecer, né? Mas às vezes brincamos com a morte até por uma forma de descontração, descontrair. Era um procedimento cirúrgico muito simples, inclusive, que ele iria fazer. Não era um problema grave de saúde, era uma cirurgia de vesícula, né? Sim. E ele era conhecido por ser muito brincalhão, Kleber. Ele passou essa informação aí num grupo de WhatsApp, e 120 amigos, colegas e familiares faziam parte, e do qual ele disse, olha gente, se o pior acontecer, vamos fazer uma festa grande, né? E aí o pior aconteceu, Kleber Lima. Eu vi esse caso, me chamou a atenção de diversos aspectos, né? O fato dele pedir chamou a atenção, mas me chamou mais atenção o fato dos amigos irem. E festejarem, né? E festejar. Não foi pouca gente, não. E eu vi que estava chovendo, as pessoas ali se aglomerando embaixo da tenda do cemitério e tomando uns beer nights, né? E cantando. Eu falei, gente, tem... Olha, se a assombração existe, se acontecesse comigo, acho que eu ia querer assombrar todo mundo, porque você foi lá, você cantou, deu risada. Mas já foi, você pediu, né? Pediu. Ele vai falar, mas você pediu, eu estou lá. Mas mulher pede uma coisa e na realidade ela quer outra, né? Ela diz não, mas ela quer dizer assim. Enfim, gente. Não, a gente está rindo aqui, descontraindo, né? Porque de fato foi algo que chocou todo mundo, né? Mas os amigos, como o Kleber disse, foram amigos, né? Companheiro a companheiro, é isso, Kleber? Depois a Paula fala assim que a amizade não faz em porta de boteco, né? Tá aí um exemplo. Como não, né? Uma imagem que eu lembro bem desse vídeo é um dos amigos dele, acho que até estamos no chapéu, e ele dá um gole de cerveja, chora, ri ao mesmo tempo. Isso em menos de 30 segundos ele faz isso, né? Afogando as mágoas mesmo, né? Luciana, falar em dia de finado, em luto, eu gostaria de fazer aqui um registro, a Verônica, se puder espelhar para a gente, que desencarnou essa noite o pastor Ayrton Juvino Pulquério, esse aí da Assembleia de Deus. Ele é pai do Jonatas e do Josias Pulquério, que são 2 advogados, servidores públicos, bem conhecidos aqui em Cuiabá. E o pastor Juvino também tinha uma atuação destacada na Assembleia de Deus. Lembrando que a Assembleia de Deus foi uma das instituições que mais perderam membros durante essa pandemia. Foi inclusive os líderes, né? Pois é. Pai, filho, esposa, que vêm a ser parentes do vereador Abílio, né? Aqui em Cuiabá. Então aí a família do seu Juvino, ao Josias, ao Jonathan e aos demais familiares, os nossos sentimentos, né? Fica aqui o registro
do nosso pesar e pedindo a Deus que conforte a família. Aliás, muitos líderes religiosos, infelizmente, partiram por conta da pandemia, né? A contaminação entre o meio espiritual de todas as religiões aconteceu assim, um número bastante elevado, né? Aqui na Arquidiocese, por exemplo, em Cuiabá, sempre houve uma dúvida em relação até mesmo à morte de Dom Bonifácio Pitinini. Aconteceu em novembro, assim que terminou o processo eleitoral. Ele estava também entubado no Hospital Santa Casa, ele não resistiu e me lembro agora que, pelo menos entre a Igreja Católica aqui de Mato Grosso, a Arquidiocese foi um nome muito importante, foi uma perda muito grande. E sempre houve essa dúvida se de fato tinha relação ou não com a pandemia. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre a COP26. Até chegamos ontem a anunciar sobre a Conferência das Nações Unidas, que tratam das mudanças climáticas, os países debruçados, fazendo as contas, Daniel, todos tentando trazer propostas que de fato possam trazer benefícios ao meio ambiente. Vou começar falando aqui por Mato Grosso, porque o governador Mauro Mendes começou a fazer a lição de casa aqui, pelo menos no papel, eu diria, né? Porque Mauro Mendes sabia que o Brasil seria muito cobrado durante todo o trabalho da conferência, porque a Amazônia, nos últimos anos, recebeu inúmeras críticas e, novamente, da França, dizendo que os brasileiros não respeitam a Amazônia, o desmatamento continua, mas o governador foi um defensor, embora os números comprovem que realmente houve um desmatamento, mas ele levou lá alguns dados que mostram que o governo de Mato Grosso, pelo menos, estaria fazendo a sua parte. Houve desmatamento? Sim, houve desmatamento, mas já tem todo um planejamento para reduzir de forma drástica. E enquanto a gente percebe as críticas envolvendo o governo federal por conta do desmonte no meio ambiente, os governadores podem sim ter um papel importante, podem levar a sua contribuição ambiental, Daniel? Exatamente, eu quero destacar justamente isso. A presença em loco do governador em Glasgow é importantíssima, é fundamental. Porque nós estamos num estado que pertence à Amazônia Legal e Mato Grosso está sempre sob vigilância, em relação ao meio ambiente. E o ativo ambiental do estado anda junto, ou deveria andar junto com o ativo financeiro, o ativo econômico, Então, nós falarmos em conservação da biodiversidade, da natureza, é a gente também falar na nossa sustentabilidade, na nossa eternização da natureza. É o seguinte, a questão é que o governador Mauro Mendes fez agora um compromisso público lá, de reduzir em 80% a emissão do carbono da floresta até 2035. É um pouquinho diferente em relação à meta que o governo federal assumiu ontem também, que é reduzir em 50% a emissão de carbono até 2030 e neutralizar totalmente a emissão do carbono até 2050. A diferença que eu acho também importante desse protagonismo do governador é que ele está mostrando que existe o planejamento e de que forma isso pode ser feito, por meio do programa Carbono Zero. E quando você fala em neutralizar ou reduzir a emissão de carbono, você tem que necessariamente falar de redução do desmatamento ilegal, E acho que é uma sinalização importante que ele deu para o restante das nações, de que Mato Grosso trabalha a sério, respeita o meio ambiente e está em consonância com toda essa agenda que existe internacional para a redução do carbono, Eu vou até pedir licença aqui, Kleber Lima, eu gostaria de mais debates sobre o tema, mas eu preciso chamar ao vivo o repórter Daniel Santos. Vamos então com o nosso repórter, porque ele está fazendo um tour aí por Cuiabá, indo em alguns cemitérios aqui da capital. Vamos ver então como está a movimentação no dia 2 de finados. Daniel, traz as notícias para a gente. Bom dia para você. Bom dia, Luciana. Bom dia para quem está nos acompanhando no A Notícia de Frente, nesse momento, um momento em que as pessoas chegam aqui de forma bem silenciosa, algumas já pensando em tudo que
viveram nos últimos tempos, na saudade, no momento de render homenagens aos sepultados neste que é o maior cemitério aqui no Parque Cuiabá. Lembrando que do outro lado nós temos o São Gonçalo, que é um cemitério público. E aqui tem muita gente chegando aqui de moto, de carros de passeio, veículos utilitários também. Pessoal que vem render uma última homenagem. O senhor vem homenagear alguém bem próximo aqui no cemitério? Minha mãe. Sua mãe? E foi há quanto tempo? Tem 2 meses e pouco. Recente. Obrigado, viu? Obrigado. Pessoal que está chegando aqui, já fazendo o sinal. E é o seguinte, mostra lá a fila. O Newton de Oliveira, o Peixe, está aqui registrando a fila para a gente. Um movimento intenso. O cemitério acabou de abrir as portas. Estava previsto para 6 horas. E passando das 6, eles já começaram a abrir as portas aqui. Somente uma entrada liberada nesse ano. Somente uma das entradas. E o movimento já é intenso. Nós temos aqui lentidão, trânsito bem carregado na Palmiro Paz de Barros, na pista que vai sentido São de Leverger. Na frente, entender aqui o que eles estão fazendo. Bom dia. Bom dia. Empresta uma aqui. Que panfletinho é esse? Que mensagem é essa que vocês estão entregando? A Associação Espírita Vantuil de Freitas. Que interessante, tem uma mensagem. Sim, é uma mensagem de saudosismo, né? Todos os anos o Vantuil de Freitas vem, faz o acampamento, faz o evangelho, faz acolhimento, né? Aquelas famílias, né, que estão saudosas, seus entes queridos. Então nós fazemos isso todo ano. Como esse ano é mais um ano atípico, né? Não vai ter culto, não vai ter celebração ecumênica. Então nós estamos aqui trazendo essa mensagem de conforto, né, de carinho aos nossos amigos que estão adentrando o cemitério. Mais um ano atípico em função de muitas perdas pela pandemia. Você tem observado isso nos olhos das pessoas que param aqui para pegar essa mensagem de vocês, esse texto? Estamos sim, o saudosismo é muito grande, né? E a gente vê quantas vidas nós perdemos, né? Então é importante que as pessoas recebam esse carinho, né, de toda a sociedade. Nós estamos aqui, que é trazer um pouco de consolo. Obrigado, viu? Obrigado. Texto bem interessante, ó. Ante aos mortos queridos, faze o silêncio e ora. Apagar a chama da saudade. Se choras, chora fazendo o bem. A morte para a vida é apenas a mudança. A semente no solo mostra a ressurreição. Todos estamos vivos. Vivos na presença de Deus. Esse é o texto de Emanuel, que está sendo entregue aqui pela Associação Espírita Vantuil de Freitas a todas essas pessoas que se aproximam para render homenagem aos seus entes aqui na entrada do Parque Cuiabá. E a fila só aumenta, hein? Conforme a gente entrou aqui, a fila só aumentando e muitas pessoas também aproveitam para fazer um extra, aproveitar esse finados, porque a oportunidade está aqui na porta. Tem pessoas vendendo lanche, tem gente vendendo flores, tem um pessoal ali atrás também oferecendo aqueles livrinhos, né, com vários textos para confortar os corações de muitas pessoas que já estão chegando aqui emocionadas ao Parque Cuiabá. Rapidinho, só para passar a programação, o pessoal da produção do A Notícia de Frente, nós temos aqui nesse momento já abertos os cemitérios que são administrados diretamente pela Prefeitura de Cuiabá, né? São Gonçalo, Pascoal Ramos, Despraiado, Sucuri, Bandeira, Cochipó do Ouro, Nossa Senhora da Guia e Iguaçu. E tem também os outros cemitérios que serão abertos daqui a 10 minutos, para quem está acompanhando o Notícia de Frente. Serão abertos daqui a 10 minutos o Nossa Senhora da Piedade, Porto e também Cochipó da Ponte. Essas homenagens podem ser feitas hoje até às 6, e nesses que eu acabei de citar, até às 6h30. Luciana, daqui a pouco eu volto com mais. Obrigado, Daniel. Daqui a pouquinho, sim, você traz mais informações para a gente, mostrando a intensa movimentação. E olha só, gente, a antecipação, que já tem praticamente uma semana, era justamente para evitar, né, que houvesse aglomerações, né,
nos cemitérios, mas não resolveu tanto. Mas também vamos lembrar aqui que as perdas foram gigantes, imensas, ou seja, mesmo que houve antecipação, Kleber, já era esperado um movimento muito grande também no dia 2 de finados, né? Eu vejo assim que isso é uma medida inócua, né? Porque as pessoas vão hoje, no dia 2, porque é o dia e porque é feriado. Porque elas têm como ir, né? Como é que elas vão fazer para ir durante a semana, quando elas estão trabalhando? A menos que fosse feito um rodízio aí, né? Por inicial, né? Pelo alfabeto. Olha, as pessoas de letra A vão feriar de A a D na segunda, terça, assim, se não. E seria um pouco inviável também dividir por horários, né? Por exemplo. Porque todo mundo quer cedo, tá sabendo? São 6h20, tem uma fila gigantesca. É o clima, né? Mais Exato. ameno. E também houve um planejamento bacana, vou até confessar aqui, porque as missas geralmente eram celebradas, né, nos cemitérios, mas para evitar, né, essa aglomeração, elas foram realizadas ao longo da semana e nas igrejas. Não houve celebração de missa nos cemitérios e hoje, o que é muito tradicional, também não vai acontecer. Mas as Aí pessoas têm o direito inteligente. também, né? Houve essa estratégia. Até porque aí não aglomera no cemitério, aglomera na igreja. Várias pequenas aglomerações. Mas é uma semana de Não deixa missa, de ser viu, em relação aglomeração, a... né? com certeza, viu, Cleber? E cada um pode fazer a sua homenagem de casa. Sim, também, né? Pode dobrar o joelho no chão e fazer as suas orações em casa, onde estiver. Né? É isso mesmo. Deus não está num espaço físico, Ele está no coração das pessoas. Né? É só clamar, né, em qualquer lugar, de qualquer forma. Mas todos também têm o direito de manifestar, né, a sua gratidão, lembrar dos que já partiram. Bom, gente, estávamos falando aqui da COP26, Kleber Lima. Daniel trouxe aqui, relembrou a gente em relação a planejamento aqui do governo. E aí, em relação ainda à COP26, é importante a gente relembrar aqui que o governador Mauro Mendes já não consegue mais digerir o presidente da França desde o ano de 2019, quando ele criticou Mato Grosso, criticou o Brasil e também parte da nossa produção. E no início deste ano, o governador, numa entrevista ontem, relembrou também que Macron usou as redes sociais para dizer o seguinte: olha, depender da soja do Brasil é o mesmo que incentivar e contribuir para desmatar a Amazônia. Ou seja, isso mostra o quê? Que realmente a Europa está preocupada com a questão ambiental ou não? Está preocupada com o poderio de produção aqui de Mato Grosso? É claro que o Estado, o Brasil, precisa fazer a sua parte, precisa preservar o meio ambiente, mas também de que forma a gente realmente precisa entender tantas críticas, principalmente quando chega no setor produtivo. Tem uma dimensão econômica em tudo na vida da sociedade, né? Óbvio. Não é necessariamente o foco da França, eu imagino, porque ela não é uma grande produtora, não é competidora do Brasil, nem em Mato Grosso em produção, ela é consumidora, né? E existem alguns valores que eles vêm sendo, até estava acompanhando ontem uma reportagem, estava lá o príncipe Charles, né? Com um look assim, que eu achei muito legal, né? Assim, e cada peça da roupa dele era de um jeito, né? E tinha uma flor vermelha assim na lapela, eu achei muito original, muito legal. E ele meio que assim, ele já está bem velhinho, né? Já calvo, poucos cabelos. E ele lembrando que essa é uma luta dele, que ele vem travando há décadas, né? E era meio voz isolada, cada ano vai ressoando, vai ganhando mais adeptos, até que hoje são valores universais de preservação, de uso racional dos recursos naturais. E é natural, eu ouço muito uma crítica assim, eles não preservaram os deles, agora quer preservar o nosso. Está de novo na dimensão meramente econômica, porque às vezes o fato de ter errado ao não preservar o deles é que trouxe essa consciência de que é preciso preservar agora. E eles, inclusive, oferecem algumas alternativas, o mercado oferece algumas alternativas. Por exemplo, o boi verde, o chamado boi verde, Luciano e Daniel, que é um boi criado no pasto natural, ele custa mais caro no mercado do que o boi de produção de escala, né? Exatamente, é um incentivo, né? Para que essas novas modalidades de cultivo, de manejo,
menos impactantes, elas possam ser viáveis economicamente e valorizadas. Eu, trazendo essa discussão para Mato Grosso, eu tenho uma dificuldade, não é a minha área, não sou especialista nisso, mas eu tenho uma dificuldade de entender como que uma política pública assim, genérica vai trazer esse resultado almejado, né? Eu lembro que em Mato Grosso, como jornalista cobrindo, o último programa ambiental de fôlego foi o BID Pantanal, que já tem quase 30 anos, né? Depois disso eu não vi nada estratégico, estruturante. Uma política aqui, outra acolá, mexe na legislação, altera os limites de desmatamento, de queimada, intensifica-se um pouco o combate aos incêndios, que não resolve de muita coisa, porque nós vimos aí o Pantanal arder em chamas nos 2 últimos anos. Então eu acho que o governo precisava elaborar, propor e implementar políticas mais efetivas. Eu tenho dificuldade de entender esse invertebrado gasoso que está aí. Olha só, e tem uma notícia triste para você então, Finados, viu? O BID Pantanal morreu, Kleber Lima. Inclusive, tem deputado Wilson Santos tentando resgatar, porque os recursos seriam muito importantes, fariam toda a diferença. E também falando de recursos, a secretária de Meio Ambiente de Mato Grosso, a Maureen, ela disse o seguinte: eu vou para a COP26, inclusive, Daniel, para cobrar recursos para Mato Grosso, porque não se faz política ambiental mundial sem recursos. Os países mais industrializados, aqueles que emitem mais gases do efeito estufa, aqueles que têm mais poderio econômico, têm o dever de contribuir com os outros países. Então, ela estaria indo lá também defendendo o programa do carbono neutro para trazer investimentos e para dizer, olha, Mato Grosso está sim fazendo a sua parte, mas nós também precisamos de ajuda. Eu quero acrescentar essa sua informação, porque além das discussões coletivas que existem lá, Mato Grosso vai se sentar, é o que se espera, para tentar conversar com as outras nações, justamente para o tema é esse, financiamento, né, dessas ações ambientais. Existe o Fundo Amazônia, acho que agora chama Fundo Verde, né? Eles criaram um consórcio entre os governadores justamente para facilitar essa interlocução com os outros países. O governador Mauro Mendes chegou a fazer isso, de conversar diretamente já com chefes de nações como a Noruega, como a Alemanha, no ano passado, né? E em pauta isso, né, diante da dificuldade que os chefes dessas nações estavam encontrando com o governo federal, passaram já a negociar e a conversar diretamente com os governadores. Isso é um ponto importante. Tá certo. Olha só para que a gente possa reforçar aqui o que Mato Grosso está levando para a COP26, são 12 ações dentro do programa Carbono Neutro. Entre eles tem, olha só, a neutralização de emissões de gases de efeito estufa por meio de 12 medidas, manutenção do ativo florestal do Estado, um manejo florestal sustentável, regularização fundiária, melhorias na gestão de áreas protegidas, reflorestamentos comerciais, restauração de florestas, redução do risco de incêndios, manejo sustentável para a produção agropecuária, proteção de vegetação secundária em áreas de desmatamento legal e recuperação também de pastagens, integração lavoura-pecuária e também produção e consumo de biocombustíveis. E falando em biocombustíveis, gente, já me abre aqui um outro pensamento, sabe o que é? A gente justamente falando aqui de questões ambientais, o preço da gasolina está tão alto, mas o etanol também, que aí não compensa mais você abastecer com etanol e você vai usar agora o quê? A temática ambiental? Vai pagar mais caro pelo etanol ou não? Vai poluir o meio ambiente, mas vai pagar pela gasolina que está cara e vai render mais. E aí? Pois é. Né? Eu já falei para você que eu não sou bom para fazer essa conta, né? Eu continuo de etanol, passou de 70%. Eu sou fidelizado. Não, tudo bem, você pelo menos então vai gastar mais, mas vai contribuir com o meio ambiente, Kleber Lima. É uma situação muito paradoxal, realmente, né? A gente está discutindo aqui a questão ambiental e tudo mais, e só que ao mesmo tempo tem essa pressão para que a gente use combustíveis fósseis, né? Perfeito. Se der tempo, a gente fala mais sobre a COP26 nessa edição, porque agora eu vou novamente ao vivo com o repórter Daniel Santos. Daniel, diz pra gente, você está onde? Tem movimentação por aí? Está em rodovia agora? Conta pra gente, traz todos os detalhes.
Parque Cuiabá, ô Luciano, a Palmiro Paz de Barros, essa rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger, e que a gente cobrava tanto no passado, né? Precisava tanto de duplicação, de melhorias. Enfim, com o passar do tempo, veio a duplicação no trecho até ali a rodovia dos Imigrantes, porque para chegar em Santo Antônio ainda demanda mais atenção, mais cuidados. Por que a gente está falando disso? Porque vem um fechamento agora, né, de feriado, fechando as operações de ambas as polícias, também a Polícia Rodoviária Federal, fechando já a partir das 0 hora desta quarta-feira ambas as operações, e até esse momento os números surpreendem. Mas que números são esses? Número de acidentes? Não, o número de mortes nos acidentes em Mato Grosso. São 24 até aqui. Ontem de manhã a gente está falando 23, a gente estava já falando 23, agora 24 mortes. Pega numa rodovia federal, Comodoro, só ali 13 de 15 possíveis, sobrevivendo um carona e sobrevivendo uma técnica de enfermagem. Pega na região de Canarana, por exemplo, pega mais 6 numa pancada só. Aí vai para Ribeirão Cascalheira, Sinop. Aqui mesmo em Cuiabá nós tivemos ao lado da IFMT uma condutora de uma moto passando ali na Juliano Costa Marques, bairro Bela Vista, perdendo o controle da moto e morrendo praticamente em frente ao Instituto Federal, em um bairro muito movimentado, atrás do canal. Agora, falando desse assunto, né, e preocupante, que a gente precisa mais uma vez passar orientações, mostrar aqui causas, o que geralmente acontece. E aqui está o tenente Sandro, que ele que está comandando o batalhão de trânsito, justamente sobre isso, a gente batendo um papo aqui antes de entrar no ar e falando que a maioria dos acidentes, eles não ocorrem com baixa visibilidade, porque a pista está escorregadia. Não, pelo contrário, ocorre assim, ó, com sol, boa visibilidade. Ou seja, estamos aqui de imprudência que infelizmente mata comandante. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É uma verdade o que você tem dito aí, né? Infelizmente temos aí um pouco de irresponsabilidade dos condutores, que às vezes excedem a velocidade, às vezes eles fazem ultrapassagem com faixa contínua, em curva, ou seja, todos os locais que geram riscos. Fora isso, nós ainda temos aí a irresponsabilidade daquele que não utiliza o cinto de segurança, que é um fator primordial quando da ocorrência de um acidente de trânsito, você minimizar os seus riscos ali, a sua integridade física. Infelizmente, nós plotamos aí, flagramos muitos condutores que não fiscalizam seus próprios veículos e, naturalmente, o batalhão de trânsito, né, ele vem notificando, vem orientando, vem conversando com o cidadão, pedindo aí para ele ter a consciência de realizar, de prover um trânsito seguro em nossas vias, sejam nas rodovias estaduais, sejam nas vias urbanas, para que esse condutor ele tenha ciência ali de que ele tem outras vidas que dependem dele e também que ele deve cuidar daquelas vidas que estão transitando nas vias públicas. A gente estava conversando ao vivo com um colega seu da Polícia Rodoviária Federal e a PRF flagrando várias situações em faixa contínua, em situações de curvas abertas, por exemplo, em locais de curvas abertas e condutores não respeitando. Um dos casos citados pelo seu colega também, que está trabalhando em conjunto, né, nesse feriadão, um condutor que estava com o carro cheio, ele, a esposa e três crianças, e cometendo imprudência no trânsito. Acredito que são situações que vocês acabam flagrando também no dia a dia e que devem surpreender até vocês da fiscalização. Principalmente nesses períodos de feriado prolongado, né? Onde o cidadão ali com a sua família, ele desloca para fazer visita a parentes ou para ir a locais turísticos. Então, ou seja, todos os veículos aí, na sua grande maioria, estão com a sua capacidade lotada. Então são 5 pessoas no veículo, a família toda, aí é que você deve redobrar a atenção. Como você bem tem dito, né, tem as questões aí da imprudência. A pessoa está com toda a sua família ali e mesmo assim ele não tem a consciência de que seu veículo pode ser utilizado como uma arma, pode se tornar uma arma e pode vir a ceifar a vida de um próprio familiar que ali está com ele. Então, para evitar isso, para impedir que isso aconteça, o batalhão de trânsito, junto com as demais forças
que atuam no Sistema Nacional de Trânsito estão atuando com afinco nas MTs, nas rodovias estaduais, né, no perímetro urbano. Só no feriado, só nesse feriado, vale lembrar, foram 9 pessoas presas por conduzir veículos sob influência de álcool, através da fiscalização do Batalhão de Trânsito, que tem muito abordado e que tem feito todos os procedimentos cabíveis para tirar esse condutor das vias públicas, para que não ofereça risco a você que está utilizando estas vias. Obrigado pela entrevista, bom trabalho para os senhores aí. A gente agradece, o Batalhão de Trânsito está à disposição e juntos pode ter a certeza que a gente vai fazer um trânsito seguro. Que assim seja também, para a gente fechar esse feriado que infelizmente entrou para as estatísticas pelo número de mortes em rodovias, em acidentes de trânsito no estado de Mato Grosso. Luciana. Obrigada, Daniel Santos. Bom, o que queremos para esse feriado, gente, é paz no trânsito. Vão com calma, por favor, porque tem muito ainda pela frente, hein? E não vai colocar a sua vida em risco e também a de outras pessoas. Olha só, eu vou agora para um rápido intervalo, mas continue conosco, porque na sequência temos uma entrevista muito especial, viu? A governadora em exercício, a desembargadora Maria Helena Povas. É daqui a pouquinho, eu espero por você.